Agora, cada um pega a sua Bíblia, que nós temos uma palavra. Temos a ouvir uma palavra do Senhor. Gabriel. Calor? Tô olha. Também não está calor. Eu tomei aquele chá ali, mas sou eu. Aquele chá aqui, ó. É Palheira. chá de maçã. É maçã? Com canela. Ah, sim. Ezequiel. Vamos ver uma passagem em Ezequiel. Ezequiel parece muito que eu vou. Ezequiel passagem de Daniel, para frente de Jeremias. Depois de Jeremias, Ezequiel. Isaías, Jeremias, Ezequiel. Ezequiel o quê? 13. Tá certinho. Agora tá certo. Ali, ó. E dá meu óculos. Ezequiel 13, acharam? Digam amém se acharam. Amém. Amém. O irmão Dirceu achou também? Achei. Ezequiel 13. Peraí, Ezequiel eu não. 13. Profecia contra os falsos profetas. Então isso aqui, irmão, dá para nós entender que naquele tempo ali de Ezequiel já existia falsos profetas, né? Você já pensou? Já existia falsos profetas naquele tempo. Com certeza. Pastor, né, que mandou pôr Jeremias no tronco, dava uma de profeta ali, Pois é. profetizava. Então, aqui diz assim, veio a mim, esse mim aqui é Ezequiel, veio para Ezequiel a palavra de Deus, uma visão, a palavra de Deus, ele diz assim, veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que profetizando exprime como dizem, o que lhe vem do coração. Ouvi a palavra do Senhor. O que ele está dizendo aqui, irmãos? O que ele está falando aqui é o que está acontecendo hoje nas igrejas que não guardam os mandamentos de Deus. As pessoas, Deus falou comigo, eu tive uma palavra com Deus hoje cedo, eu conversei com Deus, e Deus me falou isso e isso e isso. E Deus me falou que você vai ser abençoado, que você vai receber Deus me revelou, né? A revelação. Deus me revelou que alguém aqui vai receber uma grande fortuna. Olha só. Irmão, tem muitos crentes, muitas pessoas que começam a indagar a vida dos outros, por exemplo, daqueles que frequentam ali na igreja, e ele está sabendo que aquela pessoa está com uma causa no INPS, uma demanda, um problema ali, e está esperando receber. E aquela pessoa ali, estando ali na igreja, aí o pregador diz, Deus me revelou que aqui tem alguém que o seu problema vai ser resolvido e ele vai receber uma boa bolada. Lógico, aquele que está com a causa no INPS, que está esperando aquilo, diz é para mim que está falando, está profetizando para mim. Então, quer dizer, antes ele já investigou, já sabe que aquela pessoa está esperando receber uma pensão ou uma indenização ou alguma coisa. Agora ele diz que Deus profetiza, ele falou para ele e ele agora está profetizando que um irmão dali da igreja, só que ele não diz quem é. Mas é claro, é igual o horóscopo. O horóscopo fala assim, você que é de Libra, interessante, irmão, como é que o povo não para pensar isso? Você que é de Libra, hoje o dia está propício para você, mas só que você deve tomar cuidado, não ofenda o seu patrão. Não ofenda o seu patrão. Você precisa tratar seu patrão com brandura, né? Quer dizer, para que o dia seja feliz para você que é de Libra. Quer dizer, eu que sou que não sou de Libra, no caso, eu posso ofender o meu patrão.
Só aquele que é de Libra que não pode ofender o patrão. Você está entendendo? Quer dizer, ele fala uma palavra que serve para todo mundo. Para todo mundo. E diz que é para você que é de Libra. Você está entendendo? E você que é de Libra diz, olha, a palavra saiu para mim hoje, ó. Hoje eu tenho que fazer isso, isso e isso. Eu tenho que tomar cuidado, eu não posso mexer com a vida dos outros, eu não posso fazer coisa errada. Quer dizer, só o de Libra, que não pode fazer coisa errada, que não pode mexer com a vida dos outros. Todos nós. Todos nós. Mas aquele que é de Libra diz, ó, a palavra saiu para mim, eu gostei, e amanhã eu quero ver meu horóscopo de novo. Você está entendendo? Quer dizer, a idolatria. Idolatria. Um espertinho faz aquele calendário ali, dizendo de quem é de Libra uma palavra para ele, de quem é de Capricórnio uma palavra para ele, e a pessoa acha que aquilo é verdadeiro. Aquilo é verdadeiro. Então aquilo é uma enganação. E aqui ele está dizendo, no 2, filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que profetizando exprime como diz o que vem do coração. Então ele sente o desejo de falar aquilo e diz que foi Deus que falou. Que foi Deus que falou para ele. Você está entendendo? Aí ele fala no 3, assim diz o Senhor Deus, ai dos profetas loucos. Olha isso, Milton. Veja só o que diz, ai dos profetas loucos, que segue o seu próprio espírito, sem nada ter visto. Está vendo aí? Quer dizer, eles não vê nada e diz que viu, que falou com Deus, que conversou com Deus. Agora, eu lhe pergunto, imagina só, essas pessoas que não guardam os 10 mandamentos da lei de Deus, diz que conversa com Deus todo dia. E fala com Deus. Ah, Deus falou para mim não ir naquele lugar hoje. Deus falou que é para mim vir para cá. Então ele começa a falar que, com aquela plena convicção de que conversou com Deus. Aí eu pergunto, se essa pessoa conversa com Deus mesmo, se é Deus de verdade, por que que Deus não fala para ele que ele precisa guardar os 10 mandamentos? E quando nós falamos para ele guardar os 10 mandamentos, ele fica bravo com nós e acha que nós está errado, que ele que está certo. Ele que está seguindo a Deus. Se ele estivesse falando com Deus, seria muito bom. Não só ele, mas que nós também falássemos. Que nós também falássemos. Mas, veja bem, ficava fácil demais. Fácil demais se nós falássemos com Deus. Deus quer ver a nossa fé. Deus quer ver se nós cremos na palavra dele. Por isso ele já falou com nós. A palavra dele está aqui. Se nós acreditar, aí sim. Jesus diz que bem-aventurado aquele que não viu e creu. Nós não vimos Deus falar, mas nós vimos aqui que Deus falou e nós acreditamos no que Deus falou. Você está entendendo? Louvado seja Deus por isso, que nós acreditamos no que Deus falou. Então, se Deus mandou nós guardar os 10 mandamentos, nós guarda, porque nós cremos em Deus. Os outros que dizem que conversam com Deus toda hora não guardam. Se fosse Deus mesmo, Deus não falava. Olha, por que você não está obedecendo a minha palavra? Você está com a Bíblia na mão, dizendo para os outros que a minha Bíblia é verdadeira e você mesmo não guarda o que está escrito lá. Quer dizer, se fosse Deus, Deus falava isso para ele. Está entendendo? Mas não é Deus coisa nenhuma. É uma alegria, é igual aquela euforia que nós estávamos falando. Ele sente aquela alegria, aquela euforia e acha que é Deus que está falando aquilo com ele. Então, aqui no 4 diz assim, os teus profetas, ó Israel, são como raposa entre as ruínas. Não subsiste as brechas, nem fizeste muro para a casa de Israel, para que ela permaneça firme na peleja no dia do Senhor. E como se faz muro e como se faz muro para a casa de Israel? Como? Vamos entender isso. Quando você confia em Deus e faz aquilo que agrada a Deus, você está construindo um muro. Essa defesa aqui de Israel é para você mesmo, é para o seu próprio povo. É para você estar firme e inabalável na presença de Deus. Então Deus, ele é uma sede para aqueles que amam a Deus. Sede é uma cerca. Ele cerca para aqueles que amam a Deus não passar por problema. Deus defende ele. Então, esse muro
Deus é uma muralha, é como se fosse uma muralha protegendo quem está lá dentro. Jerusalém, ela é cercada, ela é murada. Né? Então, e aquele muro de Jerusalém, diz que é um muro tão largo em cima, assim, ó, em cima do muro, irmão, diz que é tão largo que dá para passar 2 carros em cima do muro, e um muro bem alto. Mas por que isso? Por quê? Porque naquele tempo, as nações pequenas só sobreviviam se fosse bem protegida. Porque os outros iam querer fazer guerra, querer entrar e tomar tudo que eles têm. Sem lei, não tinha polícia, não tinha nada. A lei era de cada um deles. Então veja bem, e mesmo que tivesse lei naquela nação, não tinha na outra. A outra vinha com tudo para atacar aquela nação. Então eles eram um povo pequeno, vinha um povo bem maior. E o que eles faziam? Esse povo pequeno, então, fazia um muro bem forte, que era para não deixar os outros entrar. E veja bem, suponho que ali dentro daquela muralha tenha 1000 pessoas. 1000 pessoas. Aí vem 10.000 pessoas de fora para invadir lá o seu lugar, matar vocês e tomar tudo que vocês têm. Então, o que 1.000 vai fazer contra 10.000? Não tem cabimento, eles vêm e arrasam mesmo. Então, eles fazem aquela muralha muito alta e forte, resistente. A porta era cada ferrolho terrivelmente pesado. Inclusive, Sansão, para zombar da cara dos filisteus, eles achando que estava protegido, Sansão pegou na porta e arrancou sozinho e pôs no ombro e foi embora e deixou a cidade aberta. Eles confiavam na cidade, e não tinha Sansão, só um homem sozinho pegou a porta com tudo e arrancou com ferrolho e tudo. Isso aqui era uma coisa. Mas ali era o Espírito de Deus, não era Sansão coisa nenhuma. Era o Espírito de Deus. Então veja bem, essa cidade agora... Esse povo que estava dentro da cidade era do mal? Podia tanto ser do mal como do bem. Em todas as nações ele se protegia dessa maneira. Inclusive o povo de Deus se protegia também assim, dessa maneira. Jerusalém, eu estou falando que o muro era tão largo que cabia 2 carros andando por cima do muro, passeando por cima do muro. Mas se Sansão arrancou o portão dele, Sansão era do bem, né? Não, só que não foi de Jerusalém, foi dos filisteus. Eu sei, mas Sansão não era do bem? Era do bem. Se ele arrancou o portão... Mas é que aqueles do mal, lá onde estava o portão, queria matar Sansão. Queria pegar ele. E ele saiu, e eles trancaram o portão, dizendo, ele está fechado aqui dentro, agora nós pegamos ele. Aí ele arrancou o portão com tudo e saiu. E saiu e foi embora, e levou o portão. Então, essas nações que tinham 1.000 pessoas e 10.000 lá fora querendo derrubar o muro para entrar, veja bem, esses que eram 1.000, estavam ali em cima do muro, aqui, uma flechinha aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, de pouquinho eles iam matando aqueles 10.000. Então, cada um homem daquele que estava ali dentro da cidade matasse 10, e já eram os 10.000 contra 1. Agora, se eles não tivessem aquela proteção, os 10.000 já vinham e invadiam logo e matavam eles. Então, por isso que eles faziam essas muralhas mais fortes possível. Você vê que foi Deus quem derrubou a muralha de Jericó. Você está entendendo? Para poder Josué entrar contra o povo ali em Jericó. Então, Deus que derrubou a muralha, porque não, era muito forte ali aquela muralha. Então, aqui diz assim... então, se nós for temente a Deus, Deus serve de muralha para nós. É isso que ele está dizendo aqui, ó. Não subsiste as brechas, nem fizeste muro para a casa de Israel, para que ela permaneça firme na peleja no dia do Senhor. Quer dizer, naquele tempo, quem fazia muro firme, permanecia firme contra aquela nação. Hoje, se nós obedecer a Deus, nós permanecemos firmes para o dia do Senhor. Qual é o dia do Senhor? É o dia do julgamento, é o dia quando Jesus voltar. Você está entendendo? Então, se nós estivermos de acordo com a lei de Deus, de acordo com a doutrina de Deus, nós estamos construindo um muro para nos proteger no dia do juízo. E esse muro é as bênçãos de Deus, né? A misericórdia de Deus sobre nós. O 6. Aqui fala dos falsos profetas. Eles tiveram visões falsas e adivinhação mentirosa.
os que dizem, o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou, e espera o cumprimento da palavra. Quer dizer, Deus não falou nada disso, eles ficam falando que Deus falou comigo, Deus disse isso, Deus disse aquilo. Quer dizer, se Deus falasse com ele, falava para ele, olha, você está andando em caminho errado. Você não está cumprindo com a minha palavra. Então, veja bem, se Deus ele abomina imagem de escultura. Abomina, ou seja, odeia imagem de escultura. Então, como que um padre vai estar falando com Deus todo dia e ele está cheio de imagem e deixando as pessoas que frequentam a igreja adorar as imagens e não fala nada? Se Deus falasse com ele, Deus não avisava para ele, olha, você está transgredindo. Você não está ensinando o meu povo. O meu povo perece porque falta conhecimento. E você tem o conhecimento e não está dando esse conhecimento para o meu povo. Quer dizer, como que Deus está falando com ele todos os dias e não dá instrução para ele no caminho certo que ele deve andar? Porque a instrução já está aqui. Basta ele seguir o que diz a palavra de Deus. Se ele seguir o que diz a palavra de Deus, ele está construindo o mundo para os dias do juízo. O 7 fala, não tiveste visões falsas e não falaste adivinhação mentirosa, falando com o falso profeta. E não tiveste adivinhação mentirosa, quando disseste, o Senhor diz, sendo que eu tal não falei. Está vendo aí? Deus está dizendo, esses profetas que ficam falando que foi Deus que disse isso, Deus falou aquilo. Nada disso. Irmãos, a palavra de Deus, a Bíblia, já tem tudo que nós precisa de Deus. Basta nós crer. Basta nós crer na palavra. A Bíblia ensina nós o caminho que nós devemos andar. A Bíblia, ela é um mapa. Ela é um mapa do tesouro. Um mapa do tesouro. O que significa isso, gente? Vocês lembram que naqueles filmes de pirata, o tesouro precisa de alguém ter um mapa para seguir o mapa para chegar lá e encontrar o tesouro. Veja bem, o seu Bill sabe disso, né, senhor? Não precisa o mapa, como é que chama aquele que tem um 8 amparo? Pirata. Os piratas, eles lutam em busca do mapa para poder ir em busca do tesouro. Veja só. Então a Bíblia é um mapa que nos leva ao maior tesouro, que é a salvação. Você está entendendo? Agora eu lhe pergunto, se o pirata pegar o mapa e em vez dele seguir do jeito que o mapa está marcando, ele procurar outra alternativa, outro caminho diferente do que o mapa está marcando, ele vai chegar no tesouro? Não. Se ele vai chegar no tesouro, veja bem, se ele vai chegar no tesouro com outra alternativa, sem seguir o mapa, então ele não precisa do mapa. Não precisa do mapa. Então, se ele brigou tanto para conseguir o mapa, é porque ele sabe que é só com o mapa que ele vai chegar até onde está o tesouro. E nós temos a Bíblia, Deus nos deu a Bíblia, que é o mapa do tesouro, que é a salvação. Se nós não seguir a Bíblia do jeito que ela está falando, marcando, nós não vamos chegar ao porto seguro, que é onde está o tesouro, que é Jesus Cristo, para nos abraçar, nos receber. Se nós procurar outra alternativa, Deus falou, lembra-te do dia do sábado, aí eu lembro do domingo. Então eu estou indo contra Deus. Estou indo contra Deus. Então eu não estou indo rumo a Canaã celestial. Então eu estou indo rumo ao quê? Ao Satanás. Ao Satanás que está pondo na minha cabeça para mim não guardar o mandamento de Deus. Então eu não sigo o que diz o mapa, eu sigo do meu jeito, do jeito que me ensinaram e não o que a Bíblia está falando. E eu estando com o mapa na mão, mostrando qual é o caminho que eu devo seguir. Mas eu prefiro ouvir o que o homem lá falou e vou seguir o caminho que ele está me falando. Como que eu vou dizer que sou um servo de Deus? Não tem como. Irmãos, que Deus nos abençoe. Deus nos abençoe. Deus nos guarde. Foi muito bom. Amém. Não roda mais. O irmão estava querendo passar a noite toda aqui nós cantando, irmão. Em casa? Já. Sim? Vai quinta-feira lá em casa. Ah, mas Todos convidados. para eles é muito longe. É longe? Mas aí eles, Aí não vai por aí, não, não, irmão. é lá da igreja da Pandemina.
Ah, ele é lá da igreja. Ele é um diácono, ele não, ancião. É por isso que eu estava falando, porque parece que eu falei, parece que já vi. Ele é lá da igreja, agora eu lá. Uma vez nós conversamos lá. Ah, foi isso aí. Eu fiquei pensando, não esqueci dessa. Vamos orar para nós encerrar então. Orar que o menino vai já nos buscar aí. Pastor, Ele também me buscar, porque está chovendo.